Deus abençoe, irmãos. O privilégio estar aqui, mais um programa Momento de Conversa. Hoje está conosco aqui o irmão Gabriel Rolon, né? O irmão João Gabriel e o irmão Rafael Oliveira. Amém? Irmão Gabriel, sua saudação. Deus abençoe, irmãos. Mais um programa aqui que nós podemos participar, né? Estarmos em companheirismo em torno da palavra. Deus abençoe. João? Amém. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Que esse programa possa ser uma bênção na vida dos irmãos. Que Deus possa nos usar aqui e trazer uma palavra que edifique a vida de cada um. Deus abençoe a todos. Amém? Irmão Rafael Oliveira. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Mais uma vez, estamos aqui pela graça de Deus gravando mais este programa, né? E que Deus possa nos usar e falar através de nós aquilo que os irmãos precisam ouvir. Amém. 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 Irmãos, hoje nós trataremos de um assunto, né? Um assunto assim de suma importância para todo cristão. Nós falaremos sobre santidade, né? O que é santidade, os seus benefícios e o porquê que Deus requer que nós sejamos santos, né? É uma coisa que nós temos que pelo profeta de Deus, né? Pelas suas escrituras, Deus nos revelou. Nós temos que se reconhecer esta importância, né? Desse atributo, dessa virtude de santidade. Amém? E para iniciar, nós vamos ler em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Observe, sem a qual ninguém verá a Deus. Você observa que a escritura é bem clara, né? Que sem santificação, sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode reconhecer a Deus. Ninguém pode tomar a Deus em sua palavra. Ninguém pode ser abençoado por Deus se assim não for santo. Quando nós falamos abençoado, não só a questão de prosperidade, essas coisas, mas a maior bênção que Deus nos deu, que é o teu Espírito Santo. Amém? Amém. Irmão Gabriel, fale um pouco para nós, né, sobre o que é a santidade. Amém? Amém. Antes de falarmos, precisamos ler uma escritura também. Sim. Aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Versículo 4. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Profeta, o senhor estava falando isso aí, e eu olhei um parágrafo aqui. O profeta diz bem assim na mensagem: a crueldade do pecado. Parágrafo 127. Irmão, eu tenho viajado ao redor do mundo quase umas 3 vezes. E eu nunca vi um santo rolador ainda. Não, senhor. Eu tenho visto santidade, mas não santos roladores. Este é o nome que o diabo taxou a igreja. Deus disse: sem santidade, ninguém verá a Deus. Você não pode fazer como quiser a respeito disto. Este é o caminho de Deus. Você diz: o povo que grita e fala alto e age assim, isso... Irmão, isso mesmo, ora, você diz: aquilo parece loucura para mim. O profeta disse assim: você não pode fazer o que quiser, ou seja, não é dizer ser cristão e viver uma vida sem aquele sacrifício, que também é uma santidade. Você não pode ser um cristão, viver de qualquer maneira e achar que Deus é levado das seus próprios intelectos, suas próprias vidas. Não é levando de qualquer maneira. Fosse um cristão, fosse um pregador, fosse um cantor, não ter aquela sua vida consagrada a Deus, não ter o seu tempo para Deus, se santificar. Porque nós vivemos um mundo onde você sai todos os dias e volta, querendo ou não, contaminado pelas coisas do mundo. Nós vivemos, o profeta diz, andamos no meio de carne mortas, né? Pessoas aí fora que já estão entregues e condenadas já pela palavra. E o meio que nós devemos andar nesses últimos dias é buscando sempre estarmos santos, né? Porque, como tivemos aqui em Efésios, ele como nos elegeu nele na fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ao sairmos dos nossos lares, nossas casas, quando andamos ao redor, olhando para o dia a dia, é muito fácil nós encontrarmos pessoas que podem tirar nosso foco, o nosso tempo, a nossa consagração. Mas se você tem algo antes, se você tem buscado a Deus antes, aquela santidade vai com você onde você quer que for, que se torne um testemunho na sua vida.
Porque hoje em dia está difícil de ver pessoas viverem uma vida santa perante Deus. Elas vão à igreja, elas vivem de qualquer forma. A igreja hoje é um passatempo, é um tempo livre. Vai quando dá, se não dá, não pode ir. Inclusive, eu até ouvi uma conversa esses dias. Eu estava ali na cidade da minha esposa ali. E eu convidei uma pessoa para ir à igreja. Ela disse, não, eu não vou à sua igreja pelo fato que vocês lá são muito santos, vocês têm que usar saias longas, vocês não podem cortar os cabelos, você não pode fazer, e eu não me adaptarei a isso. Né? Então, assim, nós vivemos em um mundo onde as pessoas procuram correr das coisas de Deus que devem ser seguidas de acordo com a palavra, porque nós não seguimos um padrão mencionado por homens. O profeta Mombrana disse em uma mensagem que a Bíblia é o padrão para se seguir. Né? E como é que a nossa vida está dentro da Bíblia? Como é que nós devemos andar segundo a Bíblia? Como é que nós devemos caminhar segundo a Bíblia? Como é que nós devemos falar diante dos outros, reagir a problemas diante da Bíblia? Então, o padrão nosso é a palavra, é viver uma vida santificada a Deus. Né? Irmão Mateus? Amém, amém. Maravilhoso, irmão Gabriel. A gente observa que a santidade é algo que Deus nos requer, né? E não só nos requer que sejamos santos dentro de um tabernáculo, ou cantando um hino, ou ouvindo a pregação. Mas assim como o irmão falou, Deus requer de nós sermos santos todos os dias, no nosso caminhar, na maneira de agirmos, na maneira de falarmos, na maneira de conversarmos, está transmitindo essa santidade de Deus, está transmitindo esse atributo, essa virtude de Deus, como um verdadeiro cristão. Né? A gente observa que o que o irmão Brana disse, né? Eu não creio que há santos roladores, mas se existir, né? Ele chega a dizer, se existir, eu prefiro ser um santo rolador do que um não santo rolador. Isso é uma coisa maravilhosa, assim, né? E fale um pouco para nós a respeito disso também, irmão. Amém. Eu queria começar lendo um parágrafo. Parágrafo 138 da mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, né? Puxando, o Gabriel Rolando tá aqui, né? Da expressão dele, puxando o gancho, né? Diz assim, e você pode estar cheio de religião, e isto é pior ainda. Isto é correto. Isto é certo. A Bíblia diz que nos últimos dias eles seriam bastante religiosos, tendo forma de santidade. Tendo a forma de santidade. Como o Gabriel estava falando ali de não mostrar algo exterior, né? É algo interior. Mas negando o poder de sua eficácia, dos tais afaste-se, né? Se você está cheio de religião, você é miserável. Apenas religião, isto é tudo. Se você está cheio de credos, você não sabe a respeito de que está falando. Se você está cheio do mundo, você está cego. Como a Brana fala, que a gente está falando de santidade, né? E muitas coisas que nós vemos hoje são pessoas que fingem uma santidade. Tem uma santidade talvez exterior, uma santidade só no intelecto, uma santidade, entre aspas, mas só tem um conhecimento, está cheio de religião, só que não tem aquela santidade cravada no coração. Porque como você adquire a santidade? Recebendo o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo que te traz a santidade. A santidade não é o que nós produzimos por nós mesmos. É a mesma coisa que a gente pergunta, irmão. Maravilhoso. Como é que eu posso ser mais manso? Como é que eu posso ser uma pessoa talvez mais educada, né? Porque às vezes tem pessoas que nascem assim, que, né? A natureza é uma natureza muito forte. Como é que eu alcanço isso? Como é que eu alcanço uma constância? Porque buscar a palavra dia após dia é santidade. Sim. Buscar a palavra dia após dia. Orar mais. Como é que eu consigo jejuar mais? Primeiro recebo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo produz tudo isso. Sim. Porque nós temos as 3 etapas, né? Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. A santificação, ela tira o pecado, só que ainda tem as marcas do pecado ali dentro. Quando o cristão ele é santificado, quando ele recebe essa santidade no qual a gente está falando que vem através do Espírito Santo, aquelas marcas do pecado, elas são dissipadas ali dentro. É uma nova vida. Sim. Porque a santidade, a verdadeira e genuína santidade que está no cristão não é algo produzido por ele. É algo produzido por Deus, porque é a vida de Deus agora ali dentro dele. Agora eu quero ler mais outro parágrafo, porque a santidade é como que o nosso como que a nossa cidadania. A santidade é a cidadania do cristão. Irmão Brando diz assim: então, se você é um cidadão do reino de Deus, como isto te faz agir? Como Deus faz no seu reino? Agora, o que Deus faz em seu reino
Agora, o que Deus faz no seu reino? O irmão Brando faz uma pergunta. Aí o irmão Brando diz assim, é santidade, justiça, pureza de pensamento, pureza na mente, poder e amor, indo aos perdidos, curando os enfermos, realizando milagres, fazendo grandes coisas. Então, para o mundo você parece louco. Eles dizem, aqueles sujeitos estão fora de si, vem, mas você é um cidadão do reino. Observe que o irmão Brando fala bem assim, agora, o que Deus faz em seu reino, né? Como isso te faz... Se você é um cidadão do reino dos céus, como que você vai agir? Santidade. Caminhando em santidade. Não é uma santidade produzida por intelecto. Fala, não, eu sou cristão aqui, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja todo domingo e não sei o quê, né? E fica só nisso. Não, mas quando há uma santidade ali, você é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. O que é uma testemunha? Alguém que teve uma experiência com algo. Alguém que pode testificar, falar, não... Eu tenho uma experiência com a palavra aqui, eu vi o que isso fala sobre mim. Essa é a minha vida, esse é o meu passaporte. E com esse passaporte, com essa cidadania manifestada em você, você começa a exalar essa santidade. Sim. As pessoas não mais veem o irmão Mateus, o irmão Gabriel, o irmão Rafael, mas vê Deus ali. Sim. Quando você anda em santidade, você produz uma atmosfera que as pessoas sentem aquilo. Por isso você é visto como louco. Aquele rapaz é meio estranho, né? Acho que todo mundo aqui tem essa experiência. Não, aquele rapaz ele é meio estranho. Mas por quê? Porque ele está caminhando em santidade. Aquela santidade produz um desconforto no meio das trevas. Sim. Tá. Perfeitamente, Mateus. Inclusive, o irmão João falando isso aí, me veio algo aqui. O Fátima Brana fala assim que se você anda rodeado de muitos amigos ou tem muitos tapinhas nas costas, significa que você não tem Deus. E aí a pessoa pergunta, pode ser até uma pergunta pessoal, como eu posso saber que eu estou sendo santo? Olhe ao redor o ciclo de amizade que você tem, né? O que você tem mostrado ao longo de sua vida para as pessoas. Se o que você produz às pessoas incomoda, você está no caminho certo. Mas se o que você produz na sua vida e as pessoas têm aplaudido o seu comportamento, você não está bem diante de Deus. Pura verdade. Amém. Eu também achei muito interessante a coisa que você falou no princípio, que você observa assim, as pessoas, você falou a questão da questão exterior, né? Mas se você observar, a santidade, ela é primeiro uma obra interna, e que sim, ela tem suas manifestações internas, mas primeiro é uma obra interna. Muitas vezes, muitas pessoas, elas tentam, como o irmão falou, né? Transmitir uma sinceridade, de uma santidade externa, talvez para que outras pessoas vejam, outras pessoas dê crédito por isso, mas a santidade, primeiramente, quem tem que ver e quem verá é Deus. Uma experiência. Sim, é algo interno. Isso que o senhor está falando, mas assim, é perfeito. Algo até que o pastor Kenny estava pregando aqui, e ele falou a importância de você entrar no Espírito. Aí ele fala bem assim, irmão Brano, o senhor acha certo, os irmãos pular? Irmão Brano fala, não acho errado as pessoas dançarem no Espírito, desde que estejam no Espírito correto. Algo que eu achei tremendo disso é que, porque primeiro você tem que entrar no Espírito, e o Espírito produz aquelas coisas. Não são aquelas coisas que produzem o Espírito. É a mesma coisa a santidade. A santidade é produzida por uma experiência pessoal aqui interna, como o Mateuzinho está falando, que produz algo exterior. Sim. Não você produzir algo exterior para que aquilo vá para o seu interior. Sim. Tá. Amém? E é algo muito interessante, que às vezes as pessoas acham que a santidade é a moça não cortar seu cabelo, é a moça andar de saias longas, é o rapaz andar com decência, com pudor. E tudo isso faz parte. Mas a santidade, primeiro, é uma obra interna, que se manifesta externamente. Amém? Amém. Aí, quero só ler uma escritura aqui, que está lá em Levítico, capítulo 11, no versículo 44. Eu vou ler só até uma parte dele, só, que diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Que Deus ali? O povo de Israel, né? Porque vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Olha que coisa tremenda. Aí tem uma mensagem que o profeta pregou, né? Muito, que é conhecida por nós, acho que é a mensagem do Éden Satã. Quero ler um parágrafo aqui. O profeta diz assim, no parágrafo 67. Diz assim: e agora, a quem vai prestar atenção? Se és um filho genuíno, aqui ele está falando, presta atenção, está falando dos dois Édens, vai ter de Deus, o Éden Satã. Diz assim: se és um filho genuíno, escutarás a teu pai. E um filho genuíno ou uma filha genuína de Deus, toma primeiro a palavra de Deus. A mim não me importa o que qualquer outro diga.
Eles tomam a palavra de Deus primeiro. Há veneno na taça e eles creem. Tendo fé em toda a sua palavra, sua semente trouxe um Éden de santidade, amor e vida eterna. Isso é o que produz o Éden de Deus. Santidade. E isto trouxe um Éden de santidade, de amor, entendimento, perfeição e vida eterna. Isso é o que Deus está planejando. Sua palavra, sua semente. Isso é que sua igreja será ao final. Será a mesma. Olha que coisa tremenda. Nessa mesma mensagem, se eu não me engano, eu não sei se é essa mesma mensagem, mas eu creio que é nessa mesma mensagem, que o profeta estava falando a respeito daquele Éden, do primeiro Éden, do Éden que Deus criou, e que os seus filhos eles não viam, eles não conseguiam ver a nudez. Adão e a sua esposa, eles não conseguiam ver sua nudez, eles não conseguiam ver suas concupiscências, porque diz o profeta, eles estavam velados. Deus tinha velado os seus olhos. Coberto seus olhos. Sim, ele tinha velado os seus olhos. E este véu que estava sobre os olhos deles só fazia com que eles enxergassem santidade. E que após a queda, esse véu caiu. Agora observe, o profeta disse que a mesma coisa que Deus fez, o diabo está tentando personificar e fazer neste Éden dele. Agora, você já parou para perceber, para observar, que como que o mundo está velado para ver a santidade? Os olhos das pessoas, desde até mesmo de sua nascença, você já ouviu uma criancinha falando coisas horríveis? Criança. Então, os olhos da humanidade neste Éden satânico, que é o dia que estamos vivendo, estão velados para que eles não vejam a santidade. Para que eles não reconheçam a santidade. Olha que coisa. Mas nós, que somos erguidos como uma real vingança de Deus, Amém. nós estamos para pisar o diabo em santidade. Amém. Amém? Irmão Rafael, fale um pouco mais para nós a respeito disso. Amém. Puxar o gancho dos irmãos aqui também Puxa aí, para puxa aí. poder parar. Na mensagem Perfeição, no parágrafo 58, profeta 28, o profeta diz assim: agora, Deus no princípio requereu perfeição. Jesus, quando ele veio à terra, disse: sede vós perfeitos, como Deus que está nos céus é perfeito. E a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entenderam o quadro? Agora, vamos outra vez a isso, para que vocês tenham certeza de não perderem isto. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou o mesmo e disse: sede perfeitos exatamente como Deus nos céus é perfeito. Então, apenas relembrando que Deus requer santidade perfeita, né? Ele fala aqui que ninguém pode ter sequer uma manchinha, né? Então, quando nós falamos em santidade, né? O que vem na minha mente assim é ser como Cristo. Sim. Porque Cristo, ele é perfeito. Amém. Cristo, ele não tem nenhuma mancha nele. Então, nós sermos perfeitos, eu creio que para nós termos essa santidade, né, é deixar Cristo entrar em nossas vidas e operar dentro de nós. Porque falando em cima desse parágrafo, né, que o profeta fala que nós não podemos ter uma mancha, porque quando nós deixamos Cristo ele entrar dentro da gente, ele vem com o seu sangue e nos purifica. Sim. Correto? Então, ele tira toda a mancha que está dentro de nós. Então, quando nós falamos em ser perfeito, eu creio que é nós sermos a imagem de Cristo. Porque Cristo ele é perfeito e quando nós temos essa santidade, nós andamos como Cristo. Sim. E, consequentemente, nós obedecemos a Cristo, né? Aquilo que ele tem nos ordenado, o caminho correto a seguir, né? E entra as outras partes aí da forma de nós se vestirmos, da forma de nós falarmos, e nós vamos falando sobre o programa. Amém, amém. E é maravilhoso, isso é direto ao ponto, né? É direto ao ponto. Santidade é ser como Cristo, é ter recebido o seu Espírito, né? É ter sido lavado, é ter de Cristo, né? Sim, é ter recebido Ele como teu Salvador, como teu Redentor.
como aquele que te traz ao original. Redenção é trazer ao original. Mas qual é o original? O original que você é desde antes da fundação do mundo. Porque você não é um ser criado. Você é um ser manifestado. Você não pode ser destruído. Você não teve princípio de dia nem fim de dias, assim como Deus. Você tava vendo os irmãos falando algo aí? Sim. Dizendo que santidade não é algo que se mostra do exterior para o interior. Sim. Às vezes nós, como seres humanos, somos afadados a tentarmos fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Né? Tentar forçar uma santidade, tentar forçar uma vida vivida. Que são coisas que não são forçadas por nós. Os irmãos disseram, é necessário uma experiência primeiro para que Deus esteja em você. Para Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E tem algo que eu guardo no meu coração, que eu ouvi uma certa vez, creio que foi o profeta falando. Ele diz assim, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas não porque Davi era um homem perfeito e não tinha suas falhas e seus pecados. Porque nós, como seres humanos, nós estamos sujeitos a isso. Mas Davi, toda vez que ele errava, ele ia até Deus em humildade e pedia perdão pelo que ele tinha feito. E Deus conversava com ele e ele voltava novamente. Todas as vezes que ele errava durante o caminho, ele ia até, vamos dizer, até aquele lugar de lavar suas vestes e voltava novamente. Santidade é isso, é você viver com Cristo na sua vida. No momento que você falhar como humano, você correr até ele de novo, se lavar no sangue e voltar a caminhar novamente. Os irmãos estavam cantando ali antes de começar o programa, né? Quero viver de santidade, acho que era o irmão João que estava cantando. Eu estava pensando nesse hino aí, acho que depois desse hino, eu acho que é nesse hino que fala sobre viver só de aparência, né? Acho que é nesse hino que tem. Tipo, aí, que nem puxando o gancho como eu estava falando no começo do programa ali, que muitos eles vão à igreja, né? E acham que são santos porque somente vão à igreja, né? Eu vou na igreja, então aquilo é o suficiente para eu ser santo. Mas, como nós falamos aqui, que quando você tem a santidade, você tem Cristo dentro de você. Então, as pessoas elas acham que é somente ir na igreja para ser santo, mas Deus quer ver a sua santidade lá fora da igreja, como que você vai se agir. Porque se você tiver a santidade, consequentemente lá fora da igreja, você vai agir da mesma forma que Cristo age, não apenas dentro da igreja. Né? É verdade. O irmão Rafael falando isso, desculpa. Não, fica à vontade. O profeta fala, né, que no tempo de Jesus, os grandes rabis, os grandes mestres que existiam naquele tempo, eram homens santos segundo a sociedade. Segundo a sociedade. Não segundo que Deus... Porque havia um homem ali, se eles eram tão santos, eles tinham que ter reconhecido o santo dos santos ali. Mas eles falharam em reconhecer porque eles eram santos segundo a sociedade. Eles eram treinados a ser santos. Por homens, treinando outros homens a ser santos. O homem deve mostrar a palavra porque Deus está no coração. O pregador vem e traz a palavra. Mas o homem não deve mostrar como ser santo por outro através do seu próprio intelecto. É necessário uma experiência, como dizemos, para ser santos. E eles falharam, sendo homens santos, que não tinham nem sequer defeito no seu corpo, falharam em reconhecer Jesus na terra. Isso é o que o irmão falou, é tão tremendo, né? Que Jesus disse, né? Vocês são sepulcros caiados. O profeta fala que eles eram homens santos e tinham demônios na alma. Jesus disse, vocês são sepulcros caiados. Sepulcro caiado é aquele túmulo bem bonito, bem ordenado. Por fora parece até um castelo, mas por dentro não há vida, só a morte. Né? Não há nada de vida ali. Né? Como nós tínhamos falado a respeito nos programas anteriores, sobre o que é vencer. Né? Uma das maneiras de vencer é você guardar a vida. A santidade ela é muito mais que um ornamento exterior. Embora nós cremos que a santidade ela produz roupas corretas, produz linguagem correta, comportamento correto, porque são as maneiras que o Espírito Santo age por meio de nós. Mas ela é muito mais que um castelo ordenado, porque senão isso se torna o que Jesus acusou. Foi uma das acusações que Jesus, no capítulo 23 de Mateus, fez várias acusações sobre aquele clero religioso daquele dia. Que o profeta chega e diz que as mesmas acusações que fazem hoje sobre as igrejas sobre a terra, né? Que eles são sepulcros caiados. Não podemos tornar sepulcros caiados. Não podemos. Não podemos ser castelos bem ordenados, mas por dentro não há vida. A santidade é uma virtude de Deus. Nós podemos dizer que o próprio Deus, né? Qual que é a adoração dos anjos? Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Nós temos que ter essa vida em nós. Né?
Essa vida produz essa santidade exterior. Mas como nós estávamos falando no começo, né? Acho que foi até o irmão João que tinha citado. Não é uma coisa somente exterior. É uma obra interna. É uma construção interna que se manifesta externamente. Que se manifesta a santidade. É até algo que a gente olhar lá sobre o sumo sacerdote, é uma coisa que nós temos que reconhecer quem somos. A Escritura diz que somos reis e sacerdotes. O sacerdote ele tinha uma roupa específica para ele adorar a Deus. Ele tinha sininhos que lançavam e falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele tinha uma maneira correta de seus passos caminhar lá dentro naquele dia, no dia 10 do mês 7, para que aquelas romãs balançassem e falassem: Santo, Santo. Nós temos que ter uma maneira correta de andar, uma maneira correta de falar, uma maneira correta de vestir, né? Só ele tinha acesso ao Santo dos Santos, não, o Espírito Sim, Santo descia, o a próprio glória da Shekinah, o Deus descia ali. Por isso que É o que nós temos hoje, mas pode falar, meu João. Desculpa. por isso que a santidade é uma experiência, né? Sim, É uma experiência, é a vida de Cristo dentro de nós, né? Porque nós pensamos em santidade e nós vemos que hoje muitas pessoas pensam que santidade é a gente andar até meio colhido assim, falar, Não falar com ninguém, não conversar com ninguém. não brincar, Não brincar. Acho que a santidade é algo que você tem que ficar Esconde dentro de um quarto. antes de falar com a pessoa, pedir já perdão já, né? Assim, a gente fala meio descontraído assim, mas isso é uma realidade. Mas a santidade não é isso. É uma experiência interior. Não é algo que você tem que como todos nós, assim, até eu, quando era pequeno, eu achava que para ser santo, assim, às vezes tinha que, né, não ia nem mais brincar, só ia, assim, sabe? Mas a santidade ela é uma experiência que nós temos que buscar a cada dia, algo constante, sim. a santidade. Não é só ler duas vezes aqui e achar que você já vai ser santo. Não, é uma constância, porque a vida de Cristo, né, o Espírito Santo, nós estávamos falando aqui, né, da glória da Shekinah, né? O Espírito Santo, ele é isso. Você recebendo o Espírito Santo, verdadeiramente o Espírito Santo é uma experiência diretamente com a glória da Shekinah. É uma experiência tão interna que vai produzir algo exterior. Você vai ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais educada, mas não é daquela forma que nós pensamos que é somente exterior. Sim. Não, assim, a santidade, é que nem nós falamos, isso é muito importante falar, porque Mombrana, ele tinha santidade, ele era um homem que tinha humor, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que santidade você não pode mais brincar, você não pode mais fazer nada, não. Isso que nós estamos falando aqui, isso que os irmãos estão trazendo aqui, é algo muito importante que mostrar que a santidade, ela primeiramente, mais importante, ela é uma experiência interior. É uma experiência direta ali. Interiormente, como é que eu poderia dizer? É a terceira puxada, né? É uma experiência interna com Deus. É uma experiência pessoal que você tem que buscar a cada dia. Ah, mas como o Gabriel Rolando está falando de Davi, mas irmão João falha todo dia. Eu erro, como é que eu vou ter santidade? Mas, irmão, é isso que vai trazer a sua santidade. Você tem que buscar, você vai falhar, nós vamos falhar. Todos os dias nós vamos falhar. Já nascemos pecadores. Nascemos pecadores, por isso todo dia nós temos que ter aquele constante envolvimento com a palavra. É vir aos pés da cruz, Sim. né? É vir aos pés da cruz, recebermos o sangue, né? Ser lavados com o sangue e retornarmos. Sim. Retornarmos, como é que eu posso dizer, purificados. Retornarmos com as nossas forças renovadas. E é isso, a santidade ela é uma experiência principalmente interior. É uma experiência espiritual, só que no interior. No interior. Amém. Porque, vamos falando isso para o interior, porque é Deus que tem que ver a nossa santidade. Com certeza. As pessoas, elas às vezes tentam transmitir para que, vou de alguma maneira transmitir aqui para o irmão Rafael ver que eu sou santo, para o irmão Gabriel. Com isso é sério, irmão, porque nós estamos, creio que o Espírito Santo está direcionando, né? Nós estamos falando muito sobre adoração. Sim. Adoração. E muitas vezes as pessoas, elas querem que outras pessoas vejam a sua santidade, mas elas não estão preocupadas se Deus está vendo a sua santidade. Por isso que muitas vezes nós temos vergonha de adorar. Vou adorar, mas o que o irmão vai pensar de mim, né? Não sei, mas... Ou eu vou adorar porque eu quero que o irmão veja que eu sou santo, mas Deus está vendo que você é santo? Sim. Deus, ele está vendo que você é santo. Muitas vezes as pessoas, elas querem produzir santidade. O pastor está falando, eu vou ter dar um amém mais alto, pular aqui, para o pastor ver que eu sou santo mesmo. Mas será que Deus está vendo que nós somos santos? Verdade. Eu ia chegar a dizer, né? Você não pode gritar mais alto do que a sua vida.
Com certeza, Matheus. Você pode Perfeito. gritar mais alto. Embora algumas pessoas às vezes interpretem assim, falam, poxa, eu não posso gritar mais alto que minha vida, então eu vou parar de gritar. Não podemos tomar assim. É. Aí que a gente tem que alinhar a vida para poder gritar mais alto. Porque se você tem essa coisa desse tipo aí, não vou fazer, mas se você fez algo e confessou a Deus aquilo, Sim. se torna como um prêmio até, né? Sim. Na semana você tá. Mas se você faz algo com hipocrisia, né? Vivendo uma vida, não tendo humildade no coração para se redimir daquilo que você tem feito, e eu chegar, você quer mostrar às pessoas que você está vivendo uma vida quando você não está vivendo, aquilo se torna hipocrisia. Com Sim. certeza. Né? Você está vivendo uma vida hipócrita. Porque Paulo diz assim, eu estava até caçando aqui, não lembro o versículo, mas diz, todas as coisas me são lícitas, né? Mas quando, vamos aumentar aqui, mas quando eu tenho a santidade no meu coração, nem todas as coisas me convêm. Com certeza, perfeito. Né? Porque eu posso andar no meio de pessoas, eu posso ter amigos, eu posso ter pessoas que eu conheço, mas as pessoas conhecem a minha posição e eu conheço a posição das pessoas. Sim. É você saber reconhecer, não você ser melhor que ninguém, né? Mas você saber em que lugar, em que altura você tem andado na sua vida. Com certeza. Né? Porque, falando de um modo espiritual, né, a maneira que nós andamos é assim, e a maneira que o mundo está é abaixo. Né? A você ir até uma pessoa, você conversar com uma pessoa, né, ter um diálogo com uma pessoa, em que posição você vai estar em relação ao que você tem ouvido pelas pregações, pelas mensagens, por profetas, pelos pastores. Sim. Porque isso também que tem sido pregado, e eu até, como é um programa voltado mais aos jovens, tudo que vocês, né, eu sou um jovem casado agora, mas jovens ouvem, nós que casados também ouvem, irmãos mais velhos ouvem, qualquer pessoa que ouve, você vai ter que prestar conta daquilo que você tem ouvido, né? E se você tem colocado em prática aquilo, porque lá no trono do banco, quando chegar a época de acusações e de mostrar tudo que você fez na sua vida, você pode falar que não conseguiu fazer aquilo, mas vai haver pessoas que conseguiram fazer aquilo. Né? Então, o que você tem feito em relação ao que tem sido mostrado a você, né? Com a abertura da palavra, as pregações, né? Isso é para você buscar uma aproximação de Deus, porque é o tempo Sim. de aproximarmos de Deus. Sim. Buscarmos uma vida santa, em jejum, em consagração, oração, né? Perdoando, amando, porque santidade é viver o que a Bíblia é. E a Bíblia é amor, a Bíblia é perdão, a Bíblia é fé, a Bíblia é ter uma vida vivida, a Bíblia é ser epístola viva. Sim. É você caminhar desta forma, como a Bíblia é. Com Né? Mateus? Amém, amém. Uma coisa que o irmão falou é muito importante, né? Questão de hipocrisia, né? Eu me recordo de não vou me lembrar a mensagem, mas o profeta chega a dizer assim: eu prefiro ser encontrado como um incrédulo do que como um hipócrita. Eu prefiro ser encontrado por Deus como um incrédulo do que como um hipócrita. Um hipócrita é aquele que conhece, que vê, que finge, mas que lá do seu interior não tem nada com aquilo. Né? É algo, assim, algo feroz, né? Pesado, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, voltando, né? Centralizado aqui, se a gente observa algo, o profeta ele vem dizendo isso na mensagem, se eu não me engano, a redenção pelo poder, quando ele fala sobre você conquistar a terra prometida. O profeta nos mostra que a terra prometida é o Espírito Santo. Nós temos que empenhar esforço para isso. Nós temos que lutar por isso, profeta. Nós temos que lutar. Ele chega e fala assim, né? Você vai lutar, mas Deus vai adiante de você. Nós sabemos que é Deus que vence nossas batalhas. Mas tem um esforço que tem que ser empregado por nós nessa hora. Nós temos que nos esforçar a ter pensamentos santos. Se o irmão estava falando, não é só uma coisa exterior, mas seus pensamentos Deus vê. Com certeza o diabo vem com pensamentos ruins. Né? Nós temos que fazer que nem Abraão. Manar esses corpos, esses abutres do sacrifício. Abana ele. Você não pode impedir que eles venham, né? Mas você pode expulsar eles. Sim, você não pode pedir que eles venham. Você não pode deixar fazer nenhum ali, morar ali. Né? Que o irmão está falando aí, o Espírito Santo, né? Paulo diz, né? Vamos correr pelo prêmio. O profeta vem e fala que o Espírito Santo é um prêmio dado àqueles que estão lutando. Sim. Né? Então, não espere que você, vamos tomar um tipo de exemplo aqui. Hoje eu me batizei, hoje eu tenho o Espírito Santo e hoje, a partir de hoje, eu sou uma pessoa santa. Não é esse pensamento que você deve ter. Você ainda vai ter suas lutas, você vai ter suas provas, você vai ser tentado, né? Você vai ter
tudo isso que tem que ter. Sim. Né? Até você ter a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Né? Mas há certas coisas que você precisa mostrar em qual posição você está. Né? Assim como os irmãos disseram, haverá muitos passarinhos querendo fazer ninho na sua cabeça. Né? Mas aí vai de qual o seu foco você está olhando. Porque quando nós tomamos a palavra, nós temos que ter um foco. Porque sem foco você não consegue caminhar. Uma pessoa sem foco na vida, ela vai e não consegue chegar a lugar nenhum. Uma pessoa sem foco no serviço, ela vai e não consegue chegar em lugar nenhum. E a mesma coisa na palavra. Se perde no meio do caminho, a coisa tirar a atenção dela. Qualquer coisa já se espana por ali, ela deita por ali mesmo. Não, mas quando a pessoa que tem foco, ela luta enquanto ela não chega aos seus objetivos, ela não para. E a mesma coisa em relação à palavra. Você tem um foco. Qual é o meu foco? É ter a plenitude do Espírito Santo na minha vida. E como é que eu preciso chegar lá? Você olha aquele grande caminho e você começa a caminhar. Né? E durante o caminho, vem as tentações, vem os perigos, vem os atalhos, vem as coisas fáceis, as coisas boas do mundo aí fora. Mas você tem um foco. Você tem um foco, você vai chegar aonde você deseja. É verdade. Deus, ele, como a gente leu no princípio, né? Princípio não, mas por meio. Deus nos predestinou, o irmão leu, né? Deus nos predestinou a ser santo. Deus nos escolheu para ser santo. Por que que nós vamos chegar e vamos nos negar aquilo que Deus predestinou para nós? Com certeza não é por minha força, não é por minha vontade, não é por quanto eu sou bom, mas é por quanto eu posso me render para que Deus me torne santo. Quanto eu posso abaixar a minha orelhinha, quanto que eu posso deixar de ser orgulhoso, quanto que eu posso deixar os meus pensamentos. Ah, mas esta saia é muito longa. Ah, mas o cabelo comprido dá muito calor. Ah, mas eu não falar como os meus amigos falam lá na roda de meninos, eu vou ser excluído. Ah, mas eu pensar diferente, eu vou estar separado. Tem que cair essas barreiras. Tem que cair estes muros de Jericó. Que a santificação é para você conquistar a terra. Hoje em dia as pessoas elas estão muito preocupadas, né, com o que as outras pessoas pensam, né, e esquecem que o que nós temos que se preocupar hoje é o que Deus está pensando de mim. Como Deus está me vendo? Com certeza, né? Eu vou fazer tal coisa, mas eu acho que a pessoa vai achar tal coisa. Não, eu vou fazer tal coisa, mas o que Deus vai pensar de É a mim? questão da hipocrisia, né? Um exemplo que às vezes o irmão te chama para ser bastante amigo daquele irmão, vamos lá no monte lá, sei que o senhor é espiritual, o senhor gosta de orar. Eu falo, não. Dentro de você não quer ir, mas fala, não, vamos lá. Só para o irmão achar, ter a certeza que você é santo, né? Rapaz, que Deus nos ajude nisso. Vou deixar uma escritura para você. Sim. Uma escritura que eu guardo no meu coração muito, muito profundamente. Está em 1 Pedro, capítulo 2. É muito conhecida aqui pelos irmãos. Versículo 1 diz assim, não vou ler todo ela, os irmãos em casa podem continuar lendo ela depois. Deixando-vos toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já foste provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus como eleita e preciosa. Vós também, como as pedras vivas, sois edificadas, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, também na Escritura se contém, eis que me põe no Monte Sião a pedra principal de esquina eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim também vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Então, os irmãos podem continuar lendo. Versículo 9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém. Vós que em outro tempo erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia,
mas agora alcançaste misericórdia. Então, aqui em versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Então, o que você tem vivido, segundo o que Deus tem mostrado a você, você deve receber uma reprovação pelos homens. Mas ele diz assim: mas para Deus, eleita e preciosa. Amém. Amém. Tremendo, rapaz. Não vão? Amém. Essa palavra sobre santidade, né? Como é que eu adquiro santidade, né? Voltando lá àquilo que a gente falou no começo, né? Nós como jovens, adultos também, novas pessoas na fé, você que tem encontrado a mensagem agora, né? Ou você jovem que pensa que você não tem viver a palavra é muito difícil, ter santidade é muito difícil, é muita coisa, mas não é muita coisa. Você só precisa de uma coisa, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele produz todas essas coisas. E eu me recordo quando o irmão Rafael, a gente estava falando sobre influência. A carne, nós falamos, a carne ela não quer orar, a carne ela não quer buscar mais. Porque o que a gente fosse de santidade, a gente quer uma vida constante. Sim. Quando nós falharmos, buscarmos mais, orarmos mais, jejuarmos mais. Nossa carne ela não quer fazer isso. Nossa carne ela não quer vir para os cultos. Ela não vem para os cultos. Se você for pela carne, você não vem nos cultos. Você não lê, você não ora, você não faz nada. Sim. A carne ela só quer, até no natural, mesmo a carne não quer quase fazer nada, né? Se fosse no natural, você quer ficar deitado. mas mais espiritualmente ainda, né? A carne ela não quer fazer essas coisas. Ela não quer fazer essas coisas. O Espírito Santo produz essas coisas. Sim. E algo que o irmão Rafael ele sempre fala, ele falou, a gente falou isso no programa, ele falou isso em uma reunião que a gente teve na Vila aí com os jovens, ele falou bem assim: apenas comece. Apenas comece, para tudo na vida. Se você vê grandes pessoas ricas que falam suas palavras, eles falam: não, apenas comece, você tem que começar. Então, quanto espiritualmente, isso é muito mais importante. Apenas comece. Porque o que é o Espírito Santo? Ele é Cristo em nós. Para que foi dado o Espírito Santo? Para nós continuarmos as mesmas obras. Mas como nós recebemos o Espírito Santo? É buscando mais. O Mombrano, ele conta a experiência de um homem que queria receber o Espírito Santo. Ele foi em várias denominações que falavam: não, agora você tem que falar em línguas, você tem que pular, você tem que gritar. E ele foi em todas e ele falou em línguas, pulou. Só que ele falou: não, mas eu não recebi o Espírito Santo. O irmão Brana fala bem isso para ele. O Espírito Santo estava ali. Você recebeu o Espírito Santo quando você começou a buscar mais nele. O Espírito Santo ele não vem por grandes coisas. Não pense que viver a mensagem, viver em santidade, algo que você não vai alcançar, ou não, eu não vou conseguir fazer isso. Algo estrondoso. Algo estrondoso, não, apenas comece. Apenas comece. O Espírito Santo está nesse apenas começar. Esse apenas começar. Sabe, acho que todos já tiveram essa experiência. De você estar vendo alguma coisa e falar: não, estou vendo isso aqui, não, mas vou ler uma mensagem agora. Não podia fazer isso, mas agora eu vou ler a Bíblia. Eu tive uma experiência uma vez, eu até falei pro João, estava passando um jogo, e eu fui assistir, eu falei: poxa, eu tô vendo um jogo, bem que podia ler a mensagem. Eu desliguei o jogo e fui ler a mensagem. Isso eu tomei de algo que o irmão de Belo Horizonte, o Efraim, falou bem assim: como é que você começa a ler mais mensagem? Quando você abrir o Facebook, você fecha ele e começa a ler mensagem, naquela hora. E essa constância, tudo isso, esse apenas começar, ele vem a partir disso, porque a sua carne não vai querer fazer isso. Sua carne ela não vai querer ler, sua carne ela não vai querer fazer nada dessas coisas, mas você apenas tem que começar. Porque, voltando lá que eu estava falando da experiência, né? Todos nós já tivemos essa experiência de querer fazer outra coisa e falar: não, agora eu vou ler a mensagem. Agora eu vou ler a mensagem, aquilo lá é o Espírito Santo dentro de você. Não precisa vir uma carruagem de fogo, anjos, tudo, vir falar com você por voz auditiva, vai ler, não. Essa pequena vontade que fala: não, vai ler, aquilo é o Espírito Santo dentro de você, você tem que alimentar isso. Amém. Assim como o nosso corpo, você tem jovens que vão na academia para se fortificar, assim como você tem que alimentar o seu corpo natural, a mesma coisa espiritualmente. Se você quer ter uma vida santa, receber o Espírito Santo, você tem que alimentar isso. Não é só ler uma vez e nunca mais, não. É vencer a carne, você tem que vencer isso, você tem que dar esse start, assim, falando, porque esse é o Espírito Santo querendo se mover ali. E eu espero que o Senhor tenha abençoado cada um em suas casas. Deus abençoe a todos. Então, Amém. Foi um excelente programa, né?
creio que Deus tenha abençoado cada um dos irmãos, assim como eu aprendi muito neste programa aqui com meus companheiros, né? Santidade, né, como foi falado, não é a forma que nós vestimos, né? Porque o mais importante é nós termos o Espírito Santo, né, a santidade dentro de nós, né? E quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós não precisamos se preocupar com que tipo de roupa nós vamos vestir. Ah, será que essa roupa aqui ela tá curta? Será que ela não tá? Quando nós temos a santidade dentro de nós fazemos as obras de Cristo, nós fazemos o que a Bíblia ordena, né? O próprio Espírito Santo dentro de você mesmo vai saber se aquilo é correto ou não fazer, né? Então, acima de tudo, nós temos que buscar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo dentro de nós, porque ele vai revelar também o nosso exterior, né? Nossos atos, no caso. Amém. Amém. Só para nós concluirmos, quero ler um parágrafo lembrando aqui. Na verdade, ela é uma oração. Se encontra na mensagem Crendo em Deus. Exatamente nessa mensagem eu fiz uma oração. E eu quero ler essa oração. Eu achei ela muito tremenda. Né? Eu vou ler aqui. Diz assim, parágrafo 235. Né? Diz: agora, Satanás, eu sei que você está segurando essas pessoas. Uma coisa escura, triste, horrenda a segura. Dizendo, bem, eu tentarei. Mas eu quero falar com você. Eu me coloco no lugar delas, entre elas e Deus esta manhã. Eu me coloco como servo do Deus Todo-Poderoso. Meus pecados se foram, através do sangue de Jesus Cristo. Através da fé divina que tenho nele como Filho de Deus. E eu declaro, e a Bíblia declara primeiro, e eu falo como a Bíblia, que ele destruiu cada poder que você já teve no Calvário. E a Bíblia declara que seus discípulos têm de levar esta comissão que ele teve aqui na terra, até o fim da era. E eu sou seu discípulo. Portanto, esta manhã eu venho como representante de Jesus Cristo em seus atos. Fui enviado em seu lugar. E seja quando for que eu chamar a pessoa, seu poder romperá. E a pessoa estará livre e sairá daqui e ficará boa. Eu o desafio no nome de Jesus Cristo. Através do seu sangue eu me firmo. E deixe cada pessoa na qual eu colocar minhas mãos. Não em minha santidade, não em meu nome, pois meu nome não é nada para você. Minha santidade não é nada, não tenho nenhuma. Mas você não reconhecerá meu nome, porém você reconhecerá Jesus e você vai sair. E eu estou falando com você. Eu agora entro num desafio. E se você tentar segurar alguma dessas pessoas, que a maldição de Deus venha sobre você e que você saia, tire sua mão destes cristãos, sua mão suja e doente, afligindo e aleijando e adoentando essas pessoas e lhe dando enfermidades. Tire sua mão no nome de Jesus Cristo. Amém? Nós fazemos essa oração também, porque talvez o diabo ele tenha tentado com que alguém que está aí do outro lado não seja santo. Talvez você pense, bem, eu tentarei caminhar em santidade, bem, eu tentarei agradar a Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, como discípulos, nós levamos muito a sério o que nós estamos fazendo aqui. Nós repreendemos qualquer tipo de demônio. E que você creia, porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço para que você vivesse em santidade, para que você caminhasse em santidade, para que você pisasse o diabo nesta hora, em santidade. Que Deus abençoe. Shalom. Shalom.